Então tá bom. Cris, você pode fazer oração para a gente, abrir sua câmera, seu microfone e fazer oração? Cristina, por favor, irmã Cristina. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, agora que vocês. Deixa eu ver só se alguém entrou e eu não dei isso. Acho que tá todo mundo entrando aí já. Oi, pessoal, que eu não disse oi ainda, bem-vindos. Vou admitir aqui, ó, tem uma galera para ser admitida. E aí eu vou. Boa noite, pessoal. A gente já fez oração. Eu vou continuar com. A gente está gravando aqui, tá bom? Eu vou continuar para a gente poder terminar no tempo certinho e vocês conseguirem descansar. Todos bem-vindos aí, sejam todos bem-vindos. Nós tivemos uma reunião de presidência ontem com a liderança da Estado de Socorro da nossa ala e nós falamos sobre algumas questões interessantes. Uma delas, talvez, que a gente vai apresentar para vocês hoje, é a respeito do Vem Segue-me, mas eu não quero que vocês tenham lá veio Vem Segue-me, não. Eu quero que abram o coração agora para as coisas que forem ditas, porque não tem só a ver com uma experiência, com a inspiração, mas tem a ver com carinho, com um desejo enorme de que cada uma de nós prospere, né, e vença os desafios aí. Quem é que não precisa de uma ajudinha, né? Uma ajudinha extra com desafios. Às vezes eu vejo que as pessoas estão matando aí, né, um leão por dia, não é assim? Mas às vezes eu tenho a impressão que essa aqui sou eu. Que tem gente lá matando um leão por dia, mas que eu estou matando um monte. Eu vejo algumas de vocês nessa mesma situação. Não, então desafios de todos os tipos. Desafios físicos, né, mentais, espirituais, psicológicos, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, mas eu vou compartilhar com vocês algumas dicas bem rapidinhas e nós vamos implementar um programa bem gostoso, um desafio só para o mês de agosto, para a gente dar uma alavancada no nosso estudo, mas também essa sensação de que a gente consegue matar todos esses leões aí, tá bom? Eu coloquei algumas citações ao longo, que vocês podem lendo à medida que eu vou apresentando o programa. Não vou ler todas elas porque a gente não tem tempo, a gente só tem mais 6 minutinhos aqui. Mas o que eu queria mostrar para vocês, de vez em quando eu vou fechar aqui porque eu preciso ver se eu tenho que admitir mais alguém, tá? Pronto. Aí vocês podem ir lendo, mas a gente não vai ler. Vou disponibilizar essa apresentação depois no final também, e o vídeo para as irmãs que não puderam participar, tá? O que nós esperamos com esse desafio de um mês? É o desafio de um mês de agosto, bem especial aí. Que a gente fortalecer nosso relacionamento, cada uma de nós, né, individualmente, fortalecer nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial, que às vezes está lá meio, eu me relaciono bem com meu amigo, com XY, mas o nosso relacionamento com o Senhor está meio assim, meio abandonado. 2, aumentar a influência do Espírito Santo no nosso dia a dia para que a gente faça escolhas melhores, para que a gente tenha mais discernimento, mais assertivo no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, né? Se os temos, e com os nossos familiares, e deixar a nossa família mais forte também. Esse desafio é só para o mês de agosto, ele vai começar amanhã, no dia 1º de agosto, por isso que eu quis fazer essa reunião hoje, e as meninas da presidência embarcaram, me apoiaram nisso, e nós vamos terminar no dia 29 de agosto. Dia 29 de agosto é um sábado, e nós vamos fazer uma premiação, uma reunião da Cidade de Socorro, no dia 30 de agosto. Então, antes da aula, a gente vai fazer uma premiação que ainda é surpresa para vocês, mas é uma coisa bem significativa, tá bom? E vai funcionar da seguinte maneira: o prêmio vai ser só no dia 30 de agosto, mas tem que cumprir com todos os requisitos aqui. Não são muitos e eles são muito especiais.
O primeiro deles, nós vamos ter uma meta, e vamos ter um desafio semanal, tá bom? Então, eu vou admitir mais alguém que deve ter chegado aqui. Vou admitir, muito bem. Olha só, bem-vindas quem chegou aqui agora. Estava explicando aqui, ó, para vocês, a gente colocou algumas citações, mas a gente está dizendo, estamos compartilhando o nosso desafio do mês de agosto, que vai começar dia 1º e vai terminar no dia, como vocês estão vendo aí, no dia 29. A premiação vai ser uma reunião da Cidade de Socorro, tá bom? Vamos lá. Então, qual vai ser o nosso desafio? Nosso desafio é estudar por mais ou menos 20 minutos, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, de acordo com o tempo que vocês tiverem aí, por todos os dias, né? Então, antes, a sugestão é orar, estudar por uns 10 minutos, mas ter um tempo para ponderar, não só orar e fechar e acabou, mas ter um tempo de, talvez, orar de novo, meditar sobre aquilo, pensar em como eu aplico aquilo, né, ao longo do dia, e depois compartilhar o que aprendeu. Compartilhar o que aprendeu é o seguinte: vocês podem compartilhar com a família à noite, ou com o marido, quem estiver casada, ou pode compartilhar com os filhos, ou com o filho, ou com o neto, ou pode também compartilhar, não precisa ser tudo que aprendeu, mas alguma coisa que aprendeu com uma outra pessoa, um irmão, uma irmã, tá bom? Um pai, alguém que seja membro da igreja ou não, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é isso: lermos, estudarmos as escrituras, orarmos, estudarmos e ponderarmos as escrituras individualmente. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Isso tem que ser todos os dias, e aí nós vamos ter uma maneira de ir acompanhando isso. Nós vamos falar isso para vocês no grupo depois, tá bom? Como é que a gente vai fazer esse acompanhamento para garantir que todo mundo estude. Não vai ter ninguém cobrando nada do tipo, mas a gente vai colocar um marcador lá no grupo da SOC. Para quem não tiver, a gente vai mandando individualmente pelo WhatsApp, para vocês acompanharem como é que está sendo isso com as irmãs. E vai ter uma meta semanal. Essa meta semanal vai funcionar da seguinte maneira: cada semana vai ter uma... Não está carregando aqui a imagem. Cada semana... Vocês estão me ouvindo? Alguém liga o áudio, por favor, me avisa, porque eu não consigo ver vocês. Então tá bom. Obrigada. Então, vocês podem me interromper se precisar também, tá? Vou abrir para 5 minutinhos de pergunta no final, quando eu terminar a apresentação, daqui 2 minutinhos. Então, vai ser, cada semana nós vamos ter uma proposta diferente, uma para cada semana do desafio. Já temos uma meta para essa semana. Oi? Já temos uma meta para a semana 1. A semana 1 começa amanhã, tá bom? E além de estudar todos os dias o Vem Segue-me, a gente vai lá abrir o aplicativo e vai ler uma parte dela por dia, né? Ler o discurso que está sugerindo lá e coisa do tipo. Além disso, você tem uma meta por semana e um desafio, que é um enigma lá. Então, por exemplo, o desafio, a meta dessa próxima semana, que é a primeira semana... Você sabe que eu me perco, né? Eu sou meio hiperativa, e eu vou admitindo as pessoas e falando, e ao mesmo tempo vou me perdendo um pouquinho aqui, desculpa. A meta da semana 1 é encontrar um local ou preparar um cantinho para os estudos de vocês, tá bom? Então, pode ser uma mesinha, ou pode ser na mesa, mas se você for fazer isso na mesa da sala de jantar, ou se for fazer no seu quarto, ou se for um banquinho que você vai pôr na sacada, ou se vai ser perto das suas plantinhas, em algum lugar que você vai, prepare aquele cantinho. Então, essa é a meta da semana, tá bom? Para vocês prepararem o local. Quem puder, manda uma fotinho ou compartilha com a gente no grupo o que foi que você fez para ter esse lugar preparado para o seu estudo. Então, quem gosta de usar canetas coloridas, eu sei que tem gente aí que faz uns cadernos lindos, né, Nath? Gosta de estudar escrevendo, anotando, separa as suas canetas, marcadores, separa adesivos, ou o diário de vocês, tá bom? Faça um cantinho, procure um cantinho para poderem estudar. Então, essa é a meta da semana. E tem um desafio também,
que esse é o enigma da semana, tá bom? Então, toda semana, enquanto vocês estiverem estudando, vocês vão saber qual é o enigma no começo da semana, na segunda-feira, e aí vocês vão ter que, ao estudar o Vem Segue-me, estudar tanto as escrituras quanto os discursos que vem lá, que o aplicativo oferece, a gente vai disponibilizar tudo isso no grupo da SOC também, tá bom? Aí vocês vão tentar decifrar o enigma dessa semana, da semana. Então, cada semana vai ter um, tá? Então, são 3 coisas. A gente faz a leitura diariamente, individualmente, tenta aplicar isso, tá bom? Isso. Então, faz a leitura diariamente, tenta aplicar, cumpre com o desafio da semana e o enigma, tenta desvendar o enigma, ou a charada, ou o desafio que a semana coloca. Por exemplo, o desafio dessa semana, que a gente já vai colocar lá no grupo de novo, para vocês não esquecerem, o enigma dessa semana é completar essa frase. Então, vocês vão estudando, em algum lugar, vocês vão achar essa frase do estudo da semana, porque nós já estudamos anteriormente, já preparamos para vocês. Então, vocês vão estudar e aí vão completar essa frase. E aí, quem completar disse, eu já achei, não vai dizer o que é ainda, tá bom? Eu já achei. Aí a gente vai inquirir vocês individualmente, tá bom? Pra gente terminando, a gente tem, como eu disse, a gente está colocando outras citações a respeito, e isso vai nos ajudar, como eu disse lá no começo, para quem não estava aqui, cada um de nós está lutando com um leão, às vezes uma manada inteira, né? Um monte de leões todos os dias nessa dificuldade. Quem é que não precisa de uma ajuda extra? Então, esse programa é para que a gente se sinta mais forte, tá bom? Para que a gente consiga aplicar as coisas que a gente está aprendendo e ajudar a ensinar a nossa família. O Vem Segue-me é um programa fantástico, vocês já usaram, mas a gente sente que, como ala, inclusive eu e a irmã Lília, às vezes tem falhado um pouquinho no estudo diário. E a gente tem, como eu disse no início, a gente vai conseguir conquistar algumas coisas que a gente anda com objetivos meio parados aí, vai conseguir uma espiritualidade para conseguir mais discernimento e tomar melhores decisões. Consequentemente, a nossa família vai ficar mais forte. As coisas, à medida que a gente for aprendendo, a gente vai compartilhando com eles e assim a gente consegue vencer todos os leões, tá bom? Nós temos 2 minutinhos para a pergunta agora. Esse vídeo que eu tenho aqui no final eu vou compartilhar lá no grupo, tá bom? Para a gente não perder muito tempo. E aí eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta a respeito. Para quem pegou no final, eu só vou repassar rapidinho o que foi que a gente falou, tá bom? Nós vamos ter um desafio que vai durar todo o mês de agosto, vai haver uma premiação. Essa premiação vai acontecer no dia 30 de agosto, tá bom? Então o desafio começa amanhã, termina em 29 de agosto. E nosso propósito é que a gente fique mais forte, tenha mais espiritualidade e fortaleça nossas famílias. Então, vai funcionar em 3 partes do desafio. Estudo pessoal de 20 minutos, né, com oração, seu estudo e tal. Vai ter um desafio, que é uma meta semanal, cada semana vai ter um. A meta dessa semana é preparar um local, um estudo, ou preparar materiais, alguma coisa que seja o seu cantinho de estudos. E um enigma semanal. Então, vai ter uma meta semanal, um estudo pessoal todos os dias, né? Um desafio semanal e um enigma para a semana, ok? Então, muito bem. É assim que nós vamos fazer. Alguma dúvida? Estamos gravando isso para que a gente possa compartilhar com as irmãs que não participaram, tá bom? Eu esqueci de alguma coisa, meninas da presidência? Alguém quer? Pergunta, Mara. Alguém quer falar alguma coisa? Bispo, alguém mais quer falar alguma coisa? Sim, compartilho sim, tá bom? Eu tanto posso compartilhar os slides como tem o PDF também, ok? Que tem todas as informações. E aí nós vamos colocar no grupo da SOC, sempre no início da semana, tudo de novo. E à medida que vocês forem fazendo, vocês vão colocando, às vezes tem que colocar uma foto do que você fez, né, dependendo do desafio, mas coloquem lá. Eu
eu prometo, irmãs, que nós vamos conseguir alcançar muito do que a gente está estagnado na nossa vida se a gente colocar o esforço e o carinho, o empenho necessário no estudo das escrituras. Nossa vida vai fluir melhor, nossos relacionamentos vão ficar mais fortes, a gente vai ter muito mais luz para resolver essas questões, tá bom? Que a gente tem esses desafios, esses leões que a gente tem nas nossas vidas. A gente vai se fortalecer muito individualmente, como família e como ala também. Eu agradeço a presença de vocês, perdão pelo atraso de um minuto aqui já. E aí, por favor, façam as perguntas, então, lá no grupo, para a gente poder dormir, descansar, acordar cedo amanhã. Alguém quer fazer oração para a gente terminar, por gentileza? Tem um voluntário ou voluntária? Por favor, bispo, obrigada. Bem, obrigada, meninas, e bispo, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, tchau.